Santidade é um tema muito caro nas Escrituras. É a forma como Deus escolheu para que nós nos relacionemos com Ele. Santidade é algo central, nuclear na doutrina bíblica, no relacionamento com Deus e a forma como Ele determinou que nós nos comportemos. Santidade, como um termo emprestado do latim sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual não veremos a Deus. Deus determinou que santidade é algo pelo qual eu e você precisamos ter para vê-lo um dia. Santidade é algo que Deus determinou para que eu e você tenhamos como ritual, ofereçam seus corpos santos e agradáveis diante de Deus. Santidade é algo que precisa ser vivido, é algo que precisa ser ensinado, é algo que precisa ser praticado. Santidade é algo que precisa ser aperfeiçoado todos os dias da nossa vida. Nos próximos minutos, eu gostaria de falar um pouco mais com você a respeito de santidade. Como interagir em santidade, como nos relacionarmos com Deus em santidade, como ensinarmos os nossos filhos a respeito de santidade, como vivermos em uma sociedade tão difícil como a nossa, com santidade devida ao Senhor. Nesses próximos minutos, nós falaremos um pouco mais sobre esse assunto da santidade. Hoje eu estou na Chapada dos Guimarães, no Morro dos Ventos, aqui no estado do Mato Grosso. Num dia atípico de chuva, num dia meio cinzento, um local talvez ficaria mais bonito num dia ensolarado, mas Paulo fala que devemos pregar a palavra quando é oportuno e quando não é oportuno. Falava no começo sobre santidade. Santidade foi o primeiro convite que Deus fez ao homem, entrar em um lugar de santidade. Eu quero ler com você o livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 2. A palavra de Deus nos diz: E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. O primeiro convite que Deus faz ao homem é entrar em um ambiente de santidade. Não que o homem estivesse cansado ou que um ambiente de santidade fosse um descanso, porque o mundo ocidental interpreta o descanso de uma forma que o mundo oriental talvez não interprete. O que Deus, na verdade, desejava era chamar o homem para um ambiente de santidade, um lugar ao qual se relacionaria com o homem em santidade. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 1, Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e aos chamados para serem santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e o nosso. Paulo trata de duas questões muito importantes. Primeiro, ele afirma que a igreja já está santificada, mas depois de afirmar que a igreja já estava santificada, também escreve, chamados para ser santo. O que inicialmente pode parecer um tom contraditório, nos dá a ideia de santidade como um processo. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. O que eu quero dizer com a leitura desse verso, com a exposição desse trecho da palavra, é que Deus não chama ninguém para fazer antes de ser. Deus primeiro se preocupa com a construção do nosso caráter. Nós somos chamados para ser santo. Então Deus começa a fazer a obra na minha e na sua vida, no novo nascimento, para que nós sejamos santos. Construção de caráter é algo prioritário, é algo primordial no relacionamento com Deus. Ele nos chama para ser antes de fazer. Mas eu dizia que santidade é um processo, mas antes de mexer nesse assunto importante, quero dizer que santidade também é uma condição. É uma condição dada por Deus. Não é uma condição que eu e você
somos ou seremos por nossos próprios esforços. Ainda que exista uma correspondência de comportamento, santidade é uma condição dada por Deus. É necessário que nós entendamos e correspondamos com essa condição. Deixe-me ler aqui o livro de Levítico, no capítulo 20, no verso 7. A palavra de Deus diz na Nova Almeida atualizada: portanto, santifiquem-se e sejam santos. Aqui um aspecto de correspondência. É um imperativo para que eu e você nos santifiquemos e sejamos santos. Mas depois ele conclui dizendo: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ainda no verso 8, ele diz: guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Essa é uma parte muito importante, porque era Deus lembrando aos sacerdotes levitas que era Ele que os santificava. Apesar de haver todos os rituais sacerdotais, rituais de purificação, rituais de aproximação dos utensílios que eram consagrados ao Senhor, Deus sempre deixava escrito aos sacerdotes para que eles nunca esquecessem que era Deus que os santificava. Apesar de haver uma correspondência de fé, que Deus deseja encontrar uma correspondência de fé, um comportamento assertivo de santidade meu e seu, ele deixa claro que no final das contas é Ele quem nos santifica, porque santidade é uma condição dada por Deus. Santidade também é um processo. Eu disse isso no começo do vídeo e agora quero gastar esses últimos minutos do vídeo tratando desse assunto e desse entendimento, que durante muito tempo talvez tenha sido um pouco mal abordado ou durante muito tempo um pouco mal compreendido, porque santidade não é algo que começa e está resolvido. Santidade é um processo que tem começo, meio e fim. O começo do processo de santificação se dá no novo nascimento. Quando eu e você aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos santificados e lavados no lavar regenerador do Espírito Santo. Mas a santificação exige de mim e você comportamento durante a jornada, porque ainda estamos nesse mundo, não temos os corpos glorificados e ainda não podemos contemplar a face do nosso Criador. Santidade é algo que precisa ser aperfeiçoado e só vai ser concluído quando eu e você formos arrebatados com o nosso Senhor. Deixa eu ler um texto que está em 2 Coríntios para reforçar um pouco mais aquilo que falamos. 2 Coríntios capítulo 7, no verso 1. Paulo diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, e essas promessas, se você ler o capítulo 6, eram promessas relacionadas à salvação, à paternidade de Deus, à nossa filiação como filhos e herdeiros de Deus. Então Paulo conclui dizendo no capítulo 7 que essas tais promessas requeriam uma necessidade nossa. Que necessidade era essa? Paulo diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Se santidade é algo que precisa ser aperfeiçoado, é claro que a gente está falando de um processo. Eu não começo um processo de aperfeiçoamento já sendo lapidado, moldado. A gente vai aprendendo isso na jornada. Nós vamos tropeçando e levantando, sempre olhando para o alvo, olhando para frente. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a salvação. Mas a santificação é um processo que requer aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento da santidade requer de nós um comportamento santo. Paulo falando aos Colossenses no capítulo 3, no verso 1, ele disse: agora que vocês estão em Cristo, pensem nas coisas do alto. No verso 5 ele conclui esse raciocínio e disse assim: portanto, façam morrer a velha natureza, as paixões. Esse comportamento de santidade é um imperativo, porque é um comportamento que precisa ser dado por mim e por você. Nós é que precisamos fazer morrer a velha natureza. Mas se isso não fosse suficiente, um outro trecho, porque eu aprendi que a gente não faz teologia com um versículo só, ainda que um versículo só consubstancie toda a Escritura e ele tenha peso de palavra, Deus, na soma das suas palavras, apresenta uma revelação progressiva do seu entendimento. Hebreus capítulo 10, no verso 10, a palavra de Deus nos diz: nessa vontade é que temos sido santificados, ou seja, uma ação já concreta, temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Mas no verso 14, ele faz um contraponto e diz que a santidade é algo que ainda está acontecendo. O verso 14 nos diz: porque com uma única oferta, a oferta de Cristo, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma clara ideia de que o processo de santificação começa, mas ele requer de mim e de você um aperfeiçoamento na pessoa de Cristo, no poder do Espírito Santo, mas com comportamentos assertivos meu e seu.
A santidade deve ser transmitida como um exemplo de geração em geração. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, precisam encontrar em nós, a sociedade que nos vê precisa encontrar em nós um comportamento santo, um comportamento distinto, de alguém que aprendeu a viver separado do mundo e do pecado que jaz no mundo. Como um comportamento, a santidade requer algo importante, um domínio. Paulo falando em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 2, ele nos diz, eu vou ler até o verso 4, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Deus, na sua palavra, tanto sobre santificação quanto salvação, ele nos diz que a vontade dele é que todos sejamos salvos. Aqui, Paulo assevera que a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Mas a pergunta que eu faço a vocês, todos nós estamos sendo santos? É claro que não. A verdade é muito ao contrário. O mundo e a sociedade em que a gente vive, cada dia mais está corrompida. As suas mazelas, cada dia mais, estão evidentes e latentes no mundo perdido, no mundo sem direção. Mas Paulo continua dizendo no verso 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Paulo deixa um modelo, as escrituras deixam um modelo de comportamento de santificação, que cada um saiba controlar o seu corpo. Paulo falando em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, falando sobre as várias faces do fruto do Espírito, e é no singular que devemos entender o fruto do Espírito. Uma das faces do fruto do Espírito é exatamente o domínio próprio. Paulo aqui apresenta que o domínio próprio é o comportamento que nos distingue de uma vida em santidade. Ele diz que devemos saber controlar o nosso próprio corpo em santificação e honra. Dominar o nosso corpo é apresentar honra ao Senhor. Dominar o nosso corpo é apresentar um processo de aperfeiçoamento de santidade. Partindo para o final desse vídeo e na conclusão, quero ler ainda mais um verso. Palavras do nosso Senhor Jesus, a oração sacerdotal que Jesus fez, está registrada no livro de João, capítulo 17. Eu quero ler os versos 17 ao 19. A palavra do Senhor nos diz, santifica-os na verdade. A oração sacerdotal que Jesus estava fazendo em favor dos discípulos e, de uma forma ou outra, ensinando os discípulos. Ele estava pedindo a Deus, santifica-os na tua verdade. E depois ele emenda dizendo que essa verdade era a própria palavra de Deus. Tua palavra é a verdade. O verso 18 ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, Deus enviou Jesus ao mundo de uma forma santa. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, sendo santo durante toda a sua vida. Como homem, não pecou sequer uma única vez, tendo um comportamento santo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos discípulos, eu fui enviado santo, porque é assim que eu quero enviar vocês em santidade. Antes de dar a declaração da grande comissão, Jesus estava ensinando os discípulos que eles deveriam ser santos, porque o próprio Cristo era santo. E no verso 19, ele conclui dizendo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Sabemos que a verdade é a própria palavra de Deus. Jesus, em outras palavras, estava dizendo, eu estou vivendo um processo de santificação, para que a palavra que eu estou ensinando a eles, que é a palavra de Deus, santifique eles em verdade. O que precisamos entender é que, ainda que exista uma correspondência que é esperada dos céus, de mim e de você, uma correspondência de santidade, é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus quem santifica. Nenhum ser humano, por melhor que seja, tem condições em si próprio de entregar santidade. Nós dependemos do Senhor para um processo de santificação. Andar em santidade é um comportamento assertivo que eu e você tomamos dia a dia, em decisões que nós tomamos dia a dia. Quero finalizar esse vídeo deixando uma mensagem para você, que a santificação só vai ser startada na minha e na sua vida. A salvação só vai ser ativada na minha e na sua vida quando a obra de Deus, através do Espírito Santo, encontrar correspondência de fé em mim e em você. Encontrar corações dispostos a renunciar prazeres e paixões em nome do processo de santidade. Porque santidade é algo pelo qual nós nos relacionamos com Deus. É algo pelo qual Deus exigiu e decretou que só seria visto ou deixado ser visto por nós com santidade. Que Deus, no poder do Espírito Santo, entregue essa mensagem no seu coração. Que a paz de Cristo habite ricamente em você.
Que Deus te abençoe e que você fique com Jesus.